A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de Bacharel em Teologia. A disciplina é Hermenêutica Básica. Nós estamos no quarto AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, é a primeira parte da aula 8. Nós estamos a tratar de vários assuntos que estão concernentes no livro texto. Nós estamos trabalhando especificamente no capítulo 4, a hermenêutica material, que é deste livro que sempre nós mostramos. Falamos já da hermenêutica bíblica, agora estamos na material e depois falaremos na próxima aula dupla da contextual. A hermenêutica material está em o capítulo 4, a página 93 a 124. Nós vamos agora destacar, dentro de hermenêutica material, um aspecto que são as versões bíblicas. E como é muito assunto a falar, eu vou estar a ler e, dentro do possível, vou fazer algum comentário. Mas eu queria que você prestasse muita atenção porque é muito material. E é um material auxiliar, que nem está exatamente no livro. Então preste atenção, qualquer coisa, pare a AVA, anote, leia de novo, porque é muito material mesmo. Vamos lá, dentro de versões bíblicas. A tradução de João Ferreira de Almeida em português é de 1681. A tradução do Novo Testamento em alemão de Lutero foi de 1522. E a da Bíblia de King James, ou Rei Tiago, em inglês, foi de 1611. Todas essas traduções utilizaram como texto base o texto Receptus, também texto recebido em grego, publicado pelo holandês Erasmo de Roterdã em 1516. Ele publicou, mas já existia. Nós vamos falar sobre isso. Agora, a Vulgata Latina foi do hebraico e dos textos em grego que a igreja, na época, era detentora. Quem fez isso foi Jerônimo, nos fins do século IV. Então, lá no início, ele traduziu do que ele tinha na mão, o hebraico e o grego, a pedido do Papa Damásio I. Por isso, a Vulgata Latina foi uma das traduções mais fiéis ao texto durante todo o período da Idade Média. Outros foram baseados na Vulgata ou na Septuaginta, considerando a Vulgata o Novo Testamento e a Septuaginta o Velho Testamento, com o texto que depois foi chamado texto Receptus, e até que foi baseado no texto bizantino, também alguns chamam de texto bizantino. Nós vamos ver isso, mas o fato é que é por isso que alguns buscam na Vulgata, que é em latim, a busca dos termos, pois eles teriam tido acesso aos textos mais originais que qualquer outro tempo da igreja tenha tido. Nós estamos falando do ano 400, no início da igreja. Eles tinham muito material original, ou pelo menos a cópia do original, a cópia da cópia, porque era pouco tempo que tinha naquela época. Mas, depois, a igreja teve algumas situações que nós vamos falar, especificamente do texto Receptus, mas ela fez uma junção e criou o texto Receptus, que foi também, junto com a Vulgata, o texto utilizado para os estudos, porque o texto Receptus fez com que uma unificação daqueles textos antigos. Então, o texto Receptus guarda grande semelhança ao texto bizantino, ou texto majoritário, também chamado, que seria o anterior ao Receptus, que na verdade era um conjunto de vários manuscritos. Por isso, às vezes, são chamados como se fosse o mesmo texto. Então, alguns chamam texto Receptus, texto bizantino a mesma coisa, mas de fato não era. Porém, algumas poucas diferenças entre o texto Receptus e o texto bizantino. O texto Receptus é um conjunto de mais de 5.000 manuscritos de origem bizantina, mais especificamente da Antioquia, que vieram juntamente com eruditos do Oriente quando sua fuga para o Ocidente devido à invasão militar islâmica do Império Bizantino. Porque os otomanos, que eram muçulmanos, eles dominaram o Império Bizantino, que era o resquício do Império Romano que tinha caído, mas do Oriente, que começou lá com Constantinopla. Quando os muçulmanos chegaram, eles fugiram e levaram esses textos, que eram textos antigos. E daí então se formou
o conjunto de textos bizantinos, que foram a base dos textos receptos. Mas apesar da fuga de Bizâncio, cada um desses manuscritos continha uma parte ou todo o Novo Testamento, sendo eles na quase totalidade dos versos concordantes entre si, tendo sido intensamente utilizado pelos intelectuais e pelas igrejas até aquele momento. Esse conjunto de manuscritos formou a base para o que depois veio a ser chamado de textos receptos. Aqui nós entramos com a discussão dos dois textos básicos, né? Hoje, o texto chamado receptos, que teria toda essa base histórica, e o texto crítico, que seria uma nova análise do que foi os textos originais. Até, vamos dizer assim, desconsiderando em parte o texto receptos, na busca do que é, de fato, os textos originais. E isso veio a se tornar muito forte quando o Império Britânico dominou de novo terras da região do Oriente Médio, e aí quando eles dominaram aquelas terras, eles puderam ter acesso a procurar, através da arqueologia, vários textos que poderiam estar guardados ali, escondidos. Porque antes os muçulmanos não aceitavam isso. Então foi só nos idos de 1800, com o Império Britânico, é que iniciou um processo de arqueologia bíblica gigantesco, né? Porque antes estava tudo impedido pelo Império Antigo, Otomano, Islâmico, né? E agora eles tinham acesso a buscar os originais, e inclusive teve a descoberta das cavernas lá do Mar Morto, e que foi assim para a comunidade científica, né, especialmente os teólogos, intérpretes, né, uma descoberta maravilhosa, né, porque eram textos antigos, talvez do tempo de Jesus, que estavam agora disponíveis, né? Agora, se o texto recepto já poderia ter uma divergência com o bizantino, será que era o mais fiel? Foi a partir daí é que a questão inclui a ideia, por exemplo, da atuação do Espírito Santo. Quer dizer, será que o Espírito Santo deixou a igreja errar? Esse é um aspecto. Mas, dentro da proposta mais racional, no tempo moderno, a igreja, depois de uma ênfase racional por causa da reforma, e nós já falamos sobre isso, né? Ela criou o texto crítico. Então vamos ver um pouco mais sobre o texto crítico. O texto crítico refere-se ao texto ou tipo textual do Novo Testamento em grego, que se baseia na consideração, segundo opinião, dotada de argumentos concretos ou análise, conforme os procedimentos da crítica textual. O texto crítico também é chamado de texto eclético ou texto minoritário por ser baseado fundamentalmente na minoria dos manuscritos do Novo Testamento atualmente existentes, de texto tipo alexandrino. Porém, sendo alguns deles consideravelmente antigos, até do segundo século depois de Cristo. Deve-se esclarecer que não há um único texto crítico, pois em diversos trechos há dúvidas do texto originalmente estabelecido. Todavia, é comum chamar de texto crítico a todas as edições que mantêm semelhança ao texto mais utilizado atualmente, o Novo Testamento de Grace, que é o Nestlé Auland, tais como o texto de Westcott Hort, que é o The New Testament in the Original Grego, esse inclusive é muito mais forte hoje, o Novo Testamento grego da UBS, que é a GNT e UBS, entre outros. Elas se baseiam em sua maior parte no texto do tipo alexandrino. Agora, chamando a atenção para o Westcott, né, é o nome de uma versão grega do Novo Testamento, publicada em 1881 pelos eruditos Brooke Fox Scott, que é de 1825 a 1901, tempo de vida dele, e Fenton John Anthony Hort, que é de 1821 a 1892. Por isso, também conhecido como Novo Testamento grego de Westcott Hort, em reconhecimento aos seus editores. Mas essa proposta de texto crítico é um texto crítico acadêmico compilado a partir de alguns dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento em grego e outros textos descobertos até aquele tempo, o tempo que eles viviam. O texto alexandrino, que seria a base para a formação desses textos críticos, né? Ele foi também chamado de neutro ou egípcio,
é um dos vários textos tipos usados no Novo Testamento e na crítica textual para descrever e classificar a característica textual dos manuscritos da Bíblia. Esse texto alexandrino é o tipo de texto textual alexandrino e a forma do Novo Testamento grego, né, que predomina nos documentos sobreviventes mais antigos, bem como o texto textual utilizado em manuscritos egípcios copta, né, que inclusive é até uma igreja que é cristã, né, que existe lá no Egito. Nos manuscritos posteriores, a partir do século IX, o tipo textual bizantino tornou-se mais comum e permaneceu como o texto padrão da Igreja Ortodoxa grega e também para a maioria das traduções protestantes da Era da Reforma. A maioria das traduções do Novo Testamento, no entanto, agora usa um texto eclético que está mais próximo do texto textual alexandrino. Então, hoje se utiliza mais o texto crítico. No tempo da Reforma, se utilizava mais o texto que a Igreja Católica tinha forjado, baseado no texto bizantino, que era o que era mais utilizado nos idos do início da Igreja Católica, né, quando houve inclusive a tradução da Vulgata Latina, grande tradução para o latim, né, que é o texto Receptus. Então, até hoje existe essa discussão e, como eu estou a falar aí, o tema é longo, mas é bom conhecer e saber que existe isso. Eu, seu professor, né, que sou Marco Faleiro, eu tenho a tendência a aceitar o texto Receptus, né? Mas há professores que seguem o texto crítico. Eu já fiz uma análise do texto crítico e vi que foi retirado muitas palavras do texto Receptus. Inclusive, partes da Bíblia são retiradas. Veja lá Romanos capítulo 8, verso 1. Você vai ver isso lá. Veja lá. Você pode olhar pela internet e ver essas diferenças. Vai ver que tem textos que foram retirados. E aí eu pergunto, será que esses textos deveriam ser retirados? Será que o nome Jesus deveria ser retirado? Porque houve várias retiradas no texto crítico. Eles normalmente colocam entre parênteses, né, quando fazem a retirada. Inclusive a grande discussão de lá, de Marcos capítulo 16, no id, para o texto crítico. O id não existiu, assim, de Marcos. O de Mateus teria existido, mas o de Marcos não. Teria sido um acréscimo da igreja. Olha, o fato é que a Bíblia está aí. O Espírito Santo tem a ver, sim, com a manutenção da Bíblia. Não é possível que ele tenha chegado até nós, aqui já é o professor a dizer, né? Dentro de uma proposta crítica minha, apologética até, né? Que veio para nós e ficou esse tempo todo e estávamos errados. Bom, fica aí você a pensar, sempre relembrando as 6 regras básicas, que você já deve saber de cor, né? Estão elas aí, e eu creio que você já as conhece, já até sabe falar de cor. Amém? Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma AVA. Estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia. Essa disciplina é a hermenêutica básica e você está num curso de bacharel em teologia. Que Deus abençoe a sua vida e que você, se não entendeu tudo dessa AVA, volte de novo e reveja, porque é muito importante esse aspecto das versões e talvez isso vai se tornar muito mais importante daqui para frente, né? Porque de repente podem criar bíblias e retirar muitas partes da Bíblia, como a NVI fez, né, e que a gente deve ter um certo cuidado, porque senão daqui a pouco o que vai ser a Bíblia? Né? Quem é que vai determinar que isso é Bíblia e que isso não é Bíblia? Baseado simplesmente em descobertas arqueológicas? E a igreja? Será que a igreja não tem em si o Espírito Santo cuidando e impedindo coisas como essa? Fica as perguntas e fica o término dessa aula, essa AVA. Deus te abençoe em nome de Jesus.